Para simbora para mais um Giro BPR por aqui com as últimas do Vozão, numa semana bem preocupante para o torcedor em relação a esse extracampo, né? As dívidas que do nada não, mas de uma vez só, o Ceará foi bombardeado aí de notícias ruins envolvendo ações de jogadores, ações de outros clubes também. O Floresta reclama que o Ceará não pagou em relação à transferência do Marcos Vitor. Tem a questão tributarista também, que quem trouxe informação foi o presidente Robson de Castro, o ex-presidente Robson de Castro, explicou melhor do que o próprio presidente João Paulo no pronunciamento oficial dele ontem. Então, vamos fazer um resumo do que realmente está rolando, do que realmente está acontecendo. Só peço para você que está chegando agora deixar o like, compartilhar, mandar para a galera. É difícil fazer conteúdo também na fase ruim, tem sido comum, né, nos últimos anos, mas a gente continua aqui de torcedor para torcedor todos os dias falando de Ceará, tá? Quem puder seja membro BPR, a partir do plano Time Pai d'Égua, você entra lá no nosso grupo exclusivo do Zap, tá? Vamos lá, vamos embora. Tem informação e tem novidade também sobre o caso do Barleta, do Zé Roberto, que eu vou já colocar na tela, mas eu queria primeiro, cara, fazer um certo resumo do que está rolando, porque foram alguns casos que vieram à tona tudo de uma vez, né? Teve o caso Barleta, o jogador buscou rescisão unilateral por conta de atrasos de direito de imagens, tá? 2 meses de salários, e aí o advogado do jogador fala que também tem FGTS, enfim, e houve uma liminar para a tentativa dessa rescisão unilateral, mas a juíza deu 5 dias para o Ceará apresentar comprovantes, documentação e se defender, né? Então, nessa semana a gente deve ter alguma novidade sobre o caso Barleta, que ainda não rescindiu com o Ceará e aparentemente não vai para o Sport, certo? Tem até informação do Del Luiz que ele pode ir para o Bragantino. E eu recebi informação também de que o jogador procura um time da Série A, certo? Mas por enquanto é jogador do Ceará, enquanto essa treta jurídica não se resolver, é jogador do Ceará. Tem o caso do Zé Roberto também, o Zé Roberto está pedindo em torno de 800 mil reais aí em relação a atrasos da época que ele esteve aqui no Ceará. Ele que acho que ainda é jogador do Ceará, né? É emprestado e, de acordo com o diretor jurídico do Ceará, o Fred Bandeira, o Ceará não foi procurado pelo advogado. Enfim, daqui a pouco também vou trazer o que é que o menino Horácio fala sobre isso. Tem o caso do Marcos Vitor, o Floresta está movendo aí uma ação, porque o Ceará não fez o repasse, o jogador foi vendido ao Bahia, o Bahia mandou o dinheiro para o Ceará não fez o repasse dos 40% que o Floresta tem direito, e aí é uma ação aí de quase 2 milhões de reais. Já teve a primeira parcela do Bahia, a segunda parcela vai cair agora dia 31, então o Floresta está preocupado, né? Não recebeu nem a primeira, foi enrolado o ano todo, e aí está preocupado em não receber, então já entrou com ação, e aí, cara, foi a parte mais, acho que vergonhosa mesmo, né? Porque o João Paulo não explicou nada. O João Paulo só lamentou, foi praticamente assim, cara, realmente eu devo, não nego, pago quando não der, sabe? Só faltou falar isso, desse pronunciamento de ontem. Tem um caso da Receita Federal também, as dívidas tributaristas, né? Tributárias, desculpa, que é em torno de 46 milhões, e quem trouxe mais informação sobre isso foi o ex-presidente Robson. Vamos lá, vamos primeiro falar de novidades aqui que o menino Horácio trouxe, que é o seguinte, tá? Vamos lá. Além de quitar a dívida com o Barleta até sexta, o Ceará acordou a forma e o tempo de pagamento com os representantes de Roberto e Yuri Castilho. Então, o Ceará vai quitar a dívida com o Barleta nesta semana, e isso não garante que não vai dar em nada, porque até o próprio advogado do jogador fala que a ação vai rolar ainda, né? A questão jurídica vai rolar ainda, porque foi antes do Ceará quitar a dívida, o Ceará pode quitar, mas o problema, a treta jurídica ainda continua, certo? O Ceará, então, está acordando também a forma e o tempo de pagamento com os representantes de Zé Roberto e Yuri Castilho. Vamos ver o que é que vai dar isso. E tem outros atletas de 2022, Vina, Lima, João Ricardo e Messias, que também acordaram para o pagamento que o clube ainda deve, certo? Então, o Ceará tentando correr aí com esses acordos, fazendo promessas, a gente espera que pelo menos cumpra essas promessas, certo? A soma da dívida com os 4 atletas gira em torno de mais de R$ 1 milhão, que, convenhamos, não é muita coisa. Se o Ceará usar esse dinheiro aí da venda do Caio Paulista, como o próprio Menino Horácio está falando, Caio Paulista e Arthur Vitor, consegue bater, né? Consegue pagar isso, além da parte da verba de participação da Copa do Nordeste. Então, são essas verbas aí que o Ceará pretende utilizar para pagamento dessas dívidas trabalhistas e encerrar de vez os problemas com esses atletas, certo? O Menino Horácio trazendo, então, a atualização sobre isso.
Desculpa, ele ainda ressalta aqui que o rebaixamento prejudicou as finanças do Ceará, que vem negociando e se readequando para cumprir seus compromissos. A gente já bateu muito nessa tecla que o João Paulo acabou omitindo muita coisa e mentindo algumas coisas também, né? Quando ele fala em outra coletiva que não tinha nenhum problema com outros jogadores, não tinha nenhum problema de dever jogadores, mas tomara que agora as coisas andem e o Ceará consiga a resolução disso, certo? Tem questão aqui sobre o Barleta também. O Horácio está trazendo uma cobertura bem bacana, hein? Apesar do que falou o advogado representante do Barleta, a liminar foi indeferido e o atleta continua a ser jogador do Ceará. Então, a liminar ainda terá uma nova avaliação, porém agora com os argumentos do Ceará, a aguardar o que vai rolar essa semana, tá? Junto com a juíza ou com o juiz desse caso, certo? Tem a questão da dívida tributária, né, galera? E quem trouxe informação sobre essa dívida foi o ex-presidente Robson de Castro, que explicou muito melhor do que o João Paulo no pronunciamento de ontem. Acho que ele traz até palavras que deixam o torcedor um pouquinho mais otimista em relação ao que vai acontecer nesse caso, ou menos desesperado, né? Porque o Robson falou que essa dívida vai ser reduzida. É uma dívida de em torno de 46 milhões, e nas aspas do Robson, quando for renegociado e o Ceará começar a pagar novamente, parcelar novamente essa dívida tributária, ele fala até o seguinte, ó: o Ceará está migrando as dívidas tributárias para um novo programa chamado Transação Tributária. Quando você faz isso, você desiste dos parcelamentos antigos, a dívida volta ao valor de base e na negociação ela cai. Ela está no momento da desistência dos parcelamentos anteriores e da adesão dos novos parcelamentos. Pelo que me foi passado, a dívida vai ser reduzida. A dívida consolidada vai ser de 23 milhões de reais. Interessante que ele está mais bem informado que o João Paulo, né? Porque o João Paulo não falou isso. Ou pelo menos eu não entendi assim, certo? Cara, essa dívida tributária é extremamente é errado tá devendo. Mas é comum no futebol brasileiro, certo? Não é algo tão assustador. E eu trago dados para falar sobre isso, porque aqui nas redes sociais ou no YouTube, né, você às vezes parece que não pode trazer ou não pode ser ponderado, você não pode trazer um argumento diferente da maioria, que está todo mundo tacando pau, dizendo que está falido. O Ceará não está falido, isso é contornável, o Ceará não saiu do Profut. E eu mostro para vocês o ranking. Eu não consegui uma atualização desse ranking para 2024, mas eu peguei o ranking de 2023, tá? De dívidas, certo? Endividamento líquido dos clubes de Série A, Série B. Em 2023, deixa eu colocar aqui, é o Cássio Zirpoli, né, que traz lá do Nordeste 45. O Ceará estava aqui, ó, com 27 milhões, certo? 27 milhões de dívida. Se sobe para 46, por mais que o Robson aí, vai que o Robson se enganou e tal, não vai cair para 23. Mas se sobe para 46, se chega a 50 milhões, é meio que normal no futebol brasileiro, tá? O próprio Fortaleza estava devendo na época, cadê? Deixa eu ver se eu pego aqui. Tá aqui, né? 33 milhões, tá? Avaí, por exemplo, tem 90 milhões, tinha 90 milhões em 2023 de dívida. Olha o Sport, 246 milhões. Eu vi agora um vídeo do Luiz Heitor dizendo que o Ceará estava se acabando, tá? Luiz Heitor que torce esporte. Então, cara, vamos com calma. Ainda é contornável, ainda dá, ainda tem jeito. O Ceará não está falido, tá? É óbvio que o presidente João Paulo não está trazendo nenhuma credibilidade ao mercado, aos torcedores, a ninguém, até porque ele omitiu muita coisa. Então, vamos aguardar o que é que vai ser feito a partir de agora, porque a pressão em cima dele é muito grande. A posição dele está ameaçada também, né? A oposição, no caso política, está entrando forte, está entrando com requerimentos, pediu afastamento do diretor financeiro. Então, é todo um caos instaurado que, se a gente tivesse um presidente mais convicto, mais forte politicamente, as coisas não estariam tão feias assim. Mas a gente fica muito preocupado porque a gente não sabe se o João Paulo vai ter a capacidade de contornar isso e, principalmente, né, de blindar o campo, que é o mais importante. O Ceará já joga sábado contra o Floresta. O Floresta que venceu na estreia do Ferroviário e venceu bem, né? 3-1 em cima do Ferrão. E é preocupante a gente ver tudo isso acontecendo logo no começo da temporada. Tomara que os jogadores estejam focados no campo,
que o trabalho do departamento de futebol não seja atrapalhado e a gente tente aí fazer uma temporada boa, apesar do João Paulo, apesar dessas dificuldades financeiras, tá bom? É isso, não tá tudo perdido, mas o João Paulo vai ter que trabalhar muito, meu amigo, muito mesmo, e é aguardar aí os próximos passos. Beleza? Ó, vou ficando por aqui, certo? Mais tarde a gente faz uma live, tenta comentar mais e buscar mais informações sobre isso, quis só trazer aqui um panorama geral sobre tudo que tá rolando. Deixa o like no final, compartilha, manda pra galera. E é isso, tamo junto. Valeu, bora, Vozão, bora pro racha.